Então, retomando aqui o processo, a gravação 508, processo 508-33-60-51, perguntas ao senhor Chinco Nakandakari pela defesa. Senhor Chinco, como esclarecido pelo juízo ao início do seu depoimento, o senhor está aqui sendo ouvido como colaborador premiado. E a defesa gostaria justamente de entender essa colaboração premiada, como ela se deu, e, portanto, passará a fazer perguntas formais e procedimentais a respeito dessa colaboração. Senhor Chinco, o senhor foi procurado pelo Ministério Público para fins de colaboração premiada? Não. O senhor procurou o Ministério Público? Eu procurei o Ministério Público. Quando isso ocorreu, senhor Chinco? Essas conversações começaram em finais de novembro de 2014. Isso foi posteriormente à nona fase da Operação Lava Jato, chamada de juízo final? Sétima, desculpe, corrigindo. Final de quando que o senhor procurou, aproximadamente? Tão logo teve aquela operação onde a Galvão falou de mim das coisas de Chinco, os meus advogados já foram na MP para esclarecer o que a Galvão havia dito não era verdade. Sim. Passado um certo tempo, eu fui chamado, aí eu fui pessoalmente no Ministério Público. Quando foi isso, senhor Chinco? As datas eu não vou me recordar, mas a delação foi no dia 19 de fevereiro. Essa data de 19 de fevereiro de 2015. Foi a data que o senhor assinou a delação. Que não só assinei a delação, como eu estive aí conversando sobre todos os aspectos. Prestou seus depoimentos, portanto. E nessa data que eu assinei esse processo todo. Quando o senhor diz assinou tanto o termo de colaboração premiada, o contrato efetivado entre o senhor e o Ministério Público, como também prestou seus depoimentos, é isso? Não, exatamente. Em 5 de fevereiro, eu me propus a participar da delação. Sim, e quando o senhor assinou o termo? Em fevereiro. E eu vim assinar, em 5 de fevereiro, eu já assinei a intenção de participar da delação. E aí fiz aí os depoimentos em 19 de fevereiro de 2015. O que o senhor chama de intenção de participar da delação? Intenção de participar da delação é exatamente o seguinte: eu não sou advogado, sou engenheiro, mas de qualquer maneira, as coisas que a Galvão disse de mim, eu não concordei. E realmente não concordei de forma nenhuma, porque eu era parceiro da empresa, era colaborador da empresa, e de repente eu fui chamado pela empresa que eu estava lá fazendo pressões contra a empresa, o que não foi verdade. Então eu não estava concordando, e aquilo daria um final muito ruim para mim, da forma que estava indo o processo. Então é por isso que eu participei, né, me propus a participar da delação. É correto dizer que o senhor se sentiu muito incomodado com o teor do depoimento do representante da Galvão com relação ao senhor? Sim, porque não era verdade. Não era verdade.
Eu tive diversas ocasiões, né? Eu quero dizer, por exemplo, em abril de 2011, quando Ayrton foi promovido, ele mandou um e-mail para mim me agradecendo por tudo que eu fiz por ele, pela empresa, que aquilo fez com que a empresa tivesse muita confiança, os acionistas muita confiança no esquema deles, e me agradecendo por tudo isso. Em início de 2013, final de 2012, início de 2013, Dario Galvão me comentou que ele seria responsável de fazer uma confraternização com o grupo dele, de 10 casais. Ele era o responsável de organizar aquele evento. Ia ser na Espanha. E eu... Senhor Chinco, a pergunta que a defesa... Não, senhor Chinco, a pergunta que a defesa fez... A pergunta... O senhor... Excelência, a testemunha responde as perguntas da defesa. Você fez a pergunta... Eu perguntei se o senhor estava incomodado com os termos de depoimento do Ayrton. Essa foi a pergunta da defesa. Pode responder, doutora. Eu estou respondendo. Deixa a testemunha responder, doutora. Por que eu me incomodei? Porque Dario me comentou... Senhor Chico, o senhor se sentiu traído? O Dario me pediu apoio para organizar o encontro dele, a turma de Harvard Business School, 10 casais, e que esse encontro seria na Espanha. E eu, que já tinha morado na Península Ibérica, Portugal e Espanha, como diretor do Odebrecht, tinha relacionamento com restaurante, com vinícolas na Península Ibérica. E aí eu ajudei a Dario a fazer o encontro dele em 2 de maio de 2013, na vinícola Vega Sicília, com o pessoal da Mistral aqui, com o apoio dos meus amigos de Barcelona. Então, e aí o Dario me agradeceu. Eu entendo, senhor Chico. E aí, com tudo isso, depois de falar que eu estava acharcando a empresa, que está... Não é possível. Ou seja, o senhor se sentiu muito ferido e muito magoado, é isso? Eu era parceiro da empresa. Eu entendi, senhor Chico, muito obrigado. Eu não era funcionário da empresa, mas eu era parceiro da empresa. Senhor Chico, deixa eu voltar um pouquinho aqui a questão da colaboração premiada. O senhor disse que, em novembro, seus advogados procuraram o Ministério Público. E que, posteriormente a isso, o senhor esteve pessoalmente com o Ministério Público. O senhor disse ainda que esteve no dia 5 para assinar alguma intenção de colaboração. A minha pergunta é bem objetiva, senhor Chico. No ano de 2014... 5 não é nem intenção. No dia 5, eu assinei o documento, no dia 5 de fevereiro. No dia 19... O senhor prestou depoimento, isso o senhor já me informou. Já vim para fazer o depoimento. Sim. O que eu quero saber é se o senhor esteve em contato pessoal com o Ministério Público no ano passado, em 2014. Em 2014. Antes das férias do Dr. Carlos Fernando, eu tive com ele. Antes das férias, eu tive com ele. Com o doutor? Dr. Carlos Fernando. Que é procurador de justiça. Que é do Ministério Público. Sim. Conversando sobre esses fatos. Conversando sobre a colaboração gerais. Não foi sobre colaboração. Porque colaboração, nem tinha pensado em fazer colaboração, nada. Até porque eu, dentro desse processo todo, eu era uma espécie assim de peixe pequeno. Então, senhor Chico, mas agora o senhor me deixou em dúvida. O senhor me disse que o seu advogado... Como se fosse um peixe pequeno. Sim, quer dizer, senhor Chico. De toda a numerologia que ocorreu na Operação Lava Jato, eu, com
aquele processo. Então, quando eu procurei o doutor Carlos Fernando, antes das férias dele, mas nem se pensava em fazer delação premiada, nada disso. Então, senhor Chico, o senhor já disse isso, disse mais de uma vez, mas o senhor agora me deixou confusa. O senhor disse que em novembro o seu advogado procurou o Ministério Público com a finalidade de tratar de uma colaboração premiada. Não. Esclarecer os fatos, foi o que ele disse. Esclarecer os fatos. Em nenhum momento eu disse isso. Ok, e o senhor foi conversar o que exatamente com esse procurador antes das férias dele? Justamente, levei para ele o seguinte: doutor, o que eu fazia na Galvão, eu contei para ele, tudo que eu contei aqui, eu contei para ele. Eu não era representante de Renato Duque perante aqui a Galvão, não. Eu entendi. Eu era representante da Galvão perante a diretora de serviço para provar os aditivos. Eu entendi, senhor Chico. Agora, veja só, nessas oportunidades, especialmente nessas duas oportunidades que o senhor relata, na qual o seu advogado vai ao Ministério Público para esclarecer os fatos, e o senhor depois vem também esclarecer os fatos ao Ministério Público, ainda durante o ano de 2014, foram registrados depoimentos? No ano passado? Não. Não. Não foi registrado nada. O primeiro registro que aconteceu foi no dia 5 de fevereiro. O senhor, no ano de 2014, logo após a busca e apreensão que ocorreu na Galvão e as prisões, o senhor juntou no processo uma petição através dos seus advogados. O senhor se recorda desse fato? Uma petição na qual o senhor se põe à disposição para prestar esclarecimentos à autoridade policial e ao Ministério Público. Sempre, né? Isso sempre. O senhor chegou a gente sempre está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos. Desculpe, mas qual que é a relevância dessa linha de... A relevância, Excelência, é justamente entender o que o Ministério Público tinha de conhecimento antes do oferecimento da denúncia. E é de absoluta relevância para a defesa. Então, eu vou indeferir essa linha de pergunta porque, sinceramente, o juízo não vê relevância e pertinência nenhuma nelas. E... Os tribunais podem ver, né, Excelência, porque existe um recurso, o senhor mesmo disse que a defesa tem direito a um recurso sobre as decisões que o senhor está tomando hoje. Portanto, a linha do senhor que faça essas perguntas. Doutora, a posição do juízo, que é das questões, o juiz que vai decidir se é relevante ou pertinente, o juiz pode indeferir essas questões. Mas vai constar, né, Excelência? Doutora, nós estamos gravando, me parece, não? Vão constar todas as perguntas, o senhor vai indeferir, mas vai constar. Estou indeferindo essa linha de perguntas. Mas o senhor disse a linha. Sim, porque chega. Vamos ouvir a testemunha e esclarecer os fatos. A defesa está perseguindo fantasmas, parece. E o Ministério Público pode perguntar sobre qualquer assunto. Perguntou sobre os fatos, não parece? Não. Excelência, a defesa pergunta sobre os fatos. Não façam nada, mas aqui o Ministério Público pode tudo e a defesa não pode nada. Tu não pode nada, doutor. Nós estamos meia hora perguntando se ele se dispôs a esclarecer os fatos ou não e quando foi isso. Qual que é a relevância disso? Pergunta, Vossa Excelência. Tá bom, então está indeferida. Tá, indeferida, então. Senhor Chico, o senhor, como pretenso colaborador premiado, foi certamente informado de que tem a obrigação de dizer toda a verdade, inclusive como repetido aqui pelo meritíssimo juiz, sobre os crimes que cometeu e que responderá por denunciação caluniosa se mentir ou desvirtuar a verdade sobre as acusações que faz a terceiras pessoas. A defesa imagina, portanto, que o senhor tenha relatado ao Ministério Público todas as infrações que o senhor cometeu. É correto? Repita a pergunta, por favor. O senhor, como colaborador, ou pretenso colaborador, uma vez que ainda não há homologação judicial, foi certamente informado que tem a obrigação de dizer toda a verdade sobre os crimes que o senhor cometeu. E que o senhor responderá pelo crime de denunciação caluniosa, caso venha a mentir ou desvirtuar a verdade
sobre as acusações que o senhor faz a terceiras pessoas. A defesa imagina, portanto, que o senhor tenha relatado ao Ministério Público todas as infrações que o senhor cometeu. É correto? Perfeitamente. Desde que eu assinei o documento no dia 5 de fevereiro, como também no dia 19 de fevereiro, e como a excelência, o seu juiz, doutor juiz aqui, também no início disse sobre a verdade, eu estou ciente de tudo isso. O que o Ministério Público solicitou ao senhor como condição para firmar a colaboração? Isso parece que está no acordo de colaboração, não é? Que está juntado nos autos. Está no acordo, excelência? Então basta ler o acordo, doutora. Não, excelência, está no acordo aqui algumas outras questões, mas que não são efetivamente relacionadas à minha questão. Está indeferido, doutor, basta ver o documento no processo. Ok, o senhor, no acordo de delação premiada, senhor Chinco, na verdade, vou reformular, excelência. O acordo de delação premiada, no seu item 2, objeto da colaboração, cláusula 3ª, diz que os colaboradores comprometem-se a colaborar na elucidação dos fatos e tal, especialmente, item A, em relação à empresa EIT, eu não vou repetir aqui todo o teor, não se preocupe, excelência, relativamente à Renest, e no item C, quanto a Galvão Engenharia, o colaborador Chinco, na Candacari, esclarecerá que efetuou pagamentos em nome e por solicitação da empresa Galvão, através de seus representantes Luiz Distrucci, Ayrton Medeiros, Dario Galvão, Ubiratã Queiroz, Eduardo Galvão, no total de R$ 4.410.335, em parcelas a Pedro Barusco, desde meados de 2014 até junho de 2014. Esclarecerá também que efetuou pagamentos no valor total de R$ 1 milhão diretamente a Renato Duque, em parcelas entre os meses de julho de 2011 e março de 2012, referentes ao contrato da Galvão Engenharia. Senhor Chinco, de quem é a redação desse artigo que eu acabei de ler para o senhor? De quem é a redação? Quem redigiu esse item no qual o senhor se compromete a colaborar? Ué, tudo isso, naquilo que compete a mim, eu que disse tudo. Agora, naquilo que é aspecto jurídico, eu como engenheiro não tenho essa formação. Então, aí foram meus advogados, juntamente com o Ministério Público, naquilo que é a parte ligado a outra área, que não engenharia. Mas aquilo que é relativamente à minha parte, a minha responsabilidade, eu que redigi, eu que disse. E eu só queria aí fazer somente uma retificação aí, porque eu coloquei aí o Eduardo Galvão. Eu gostaria, senhor juiz, que retirasse o Eduardo Galvão, porque o Eduardo não participou disso. Aí foi somente Distrucci, o Ayrton, Dario Galvão e o Ubiratã Queiroz que fez os pagamentos. E o Eduardo Galvão está fora. Aí saiu de forma já cansado, não deu para poder corrigir quando lemos, onde assinar um documento. Quanto tempo durou essa reunião, doutor Chinco, senhor Chinco, que o senhor assinou esse documento? Doutora, eu vou deferir essa linha de excelência, perguntas. A pergunta disse que tem um erro, justamente em decorrência do cansaço. Eu quero saber quanto tempo. Doutora, pode perguntar sobre os fatos, objeto do processo, do depoimento dele, a duração do tempo do acordo, não interessa o processo. Interessa a defesa, excelência. Tá, mas quem decide é o juízo, então está indeferido. Senhor Chinco, quantos depoimentos o senhor prestou ao Ministério Público? Foi no dia 5 de fevereiro e foi no dia 19 de fevereiro. Depoimentos? O depoimento foi no dia 19 de fevereiro. Quantos termos de depoimento? 4 termos. Primeiro sobre a EIT, segundo sobre Renest, obras civis, edificações, terceiro sobre a Galvão e quarto sobre a Contreiras.
Ou seja, 4 depoimentos. 4 depoimentos que são atinentes aos fatos investigados na chamada Operação Lava Jato. Sobre os fatos atinentes à Operação Lava Jato. Isso. E como eu disse, sobre a minha participação, que ela não tem esse tamanho todo. Por isso que os depoimentos foram, não foram dias, meses de depoimentos. O senhor me diz que a sua participação é muito pequena, que o senhor é um peixe muito pequeno dentro desse oceano. O que levou o senhor a assinar uma colaboração premiada? Doutora, obtenção dos benefícios legais? Eu gostaria que a testemunha respondesse, Excelência. O senhor pode responder? Eu posso responder. Veja, eu me afastei da Talude, onde eu era acionista da Talude, minoritário, 10%, e diretor. A empresa entrou em recuperação judicial. E as minhas contas estavam todas bloqueadas. Então, quando eu fundei a empresa LFSN, eu tive nessa empresa os meus filhos, primeiramente o Luiz Fernando, depois com a minha filha voltando, a minha filha Juliana, como sócias da LFSN. Como eu não poderia movimentar a minha conta, porque senão o dinheiro que fosse depositar na minha conta iria para os credores da Talude nesse processo da Talude. Então eu acabei envolvendo o nome dos meus filhos nesse processo. E quando a Galvão fez o que fez em meados de novembro, que atingiu a mim e os meus filhos, eu comecei a pensar, falei, caramba, eu posso ter as consequências, mas os meus filhos, que não sabia de ilícito, não sabia de nada, nem conhece a Galvão, não conhece ninguém da Galvão. Caramba, como é que é isso? Foi o motivo que me levou a fazer a delação. Não sei se eu consegui responder. Ou seja, o senhor pretendeu proteger os seus filhos. Senhor Chinco, qual é a idade dos filhos do senhor? Não, eu resolvi aí na justiça e justeza. E eu não estava achando que a forma que a coisa estava indo estaria na linha de justiça e justeza. Somente isso, doutora. Qual é a idade dos seus filhos, que eu entendo ser Luiz Fernando Sendai na Candacari e Juliana Sendai na Candacari? São 30 e poucos anos. Qual a atividade profissional deles? Como? A atividade profissional deles. Eu quero dizer mais especificamente, eles têm atividade específica na LFSN? Não, na LFSN não. Ou seja... Na LFSN não. Na LFSN, eles entraram, primeiramente o Luiz Fernando e depois a Juliana. Então, a Juliana e o Fernando têm 10% cada um e eu 80% cada um. A minha intenção no futuro era me aposentar e partir para a área imobiliária. Por isso que então estava pensando nos filhos em algo imobiliário, isso que eu estava imaginando. Então, hoje, você perguntou, a minha filha trabalha com joias. Ela fez curso nessa área. E o meu filho é advogado, colega de vocês, formado na USP e com LLM em Colômbia, Nova York. Ou seja, então os dois têm atividades econômicas, financeiras, profissionais independentes do senhor.
LFAC prestaram esse favor ao pai, porque sempre eles viram que o pai fez carreira na Odebrecht, fez carreira na CBPO, fez carreira, então é isso. E o pai, naquele momento, estava precisando que eles fizessem esse favor para mim e nem perguntaram. Quando eles ficaram sabendo depois dos ilícitos, impressionante. Senhor Chinco, portanto, os seus filhos não tiveram nenhuma participação nos crimes que o senhor confessa ter participado? Nenhuma. Senhor Chinco? Nenhuma. Eu acho que eles... E você também não deve conhecer como é que é a sociedade japonesa. A sociedade japonesa é não, de mas, uma senhor maneira... Chico, não tem necessidade de entrar então tá nessa bom. questão. Tá? Mas a defesa gostaria que o senhor continuasse. Não tem necessidade.